Talvez você não tenha se afastado de Deus de repente. Na maioria das vezes, isso não começa com um grande erro. Começa silenciosamente. Começa quando você continua vivendo normalmente, continua acreditando, continua até orando, mas guarda uma área da sua vida só para você. Ninguém vê, nem as pessoas ao seu redor. E no fundo você sabe, algo dentro de você não está como antes. Você ainda escuta mensagens, ainda lê um versículo às vezes, porém o coração parece cansado. A fé continua na mente, mas a presença já não é sentida com a mesma intensidade na alma. E isso dói, porque você se lembra de quando falar com Deus era natural, leve, íntimo. Deus não quer apenas que você cumpra regras, Ele quer proximidade. O nosso Pai não procura só obediência externa, Ele deseja amor verdadeiro, confiança e entrega. E quando você segura alguma parte da vida longe dele, no começo parece liberdade, mas aos poucos vira distância. Não acontece em um dia. Vai crescendo devagar. Um orgulho não tratado, uma mágoa guardada, um hábito escondido, uma tentativa constante de controlar tudo sozinho. Sem perceber, nasce um muro invisível entre você e Deus. E quanto maior esse muro fica, mais você sente menos sensibilidade à presença dele, menos vontade de orar, menos alegria espiritual. Se você sente isso hoje, não é coincidência você estar ouvindo esta oração. Escreva nos comentários: Senhor, quero voltar para perto de ti. O afastamento espiritual quase nunca acontece de forma barulhenta. Ele acontece no silêncio do coração. Você continua fazendo as coisas certas por fora, mas por dentro algo vai esfriando. A palavra já não toca como antes, a oração parece repetitiva. E às vezes, até quando Deus tenta corrigir você, nasce uma pequena resistência interior. É assim que a distância cresce. A Bíblia nos mostra isso claramente na história de Jonas. Ele fez aquilo que Deus mandou. Foi até Nínive e anunciou a mensagem. O povo se arrependeu e Deus teve misericórdia. Mas Jonas, em vez de se alegrar, ficou irritado. Perceba, ele estava obedecendo por fora, mas o coração não estava rendido. Ele realizou a missão de Deus, porém não compartilhava do coração de Deus. A misericórdia que salvou pessoas não trouxe alegria a ele, porque havia amargura dentro dele. Jonas estava perto da obra, mas longe da intimidade. Isso ainda acontece hoje. Você pode servir, falar de fé, ajudar pessoas, tentar viver corretamente e, mesmo assim, sentir Deus distante se orgulho, raiva ou feridas antigas estiverem protegidas dentro de você. Intimidade com Deus não depende apenas do que você faz, depende do que você entrega. Por isso hoje, Deus não está apenas olhando suas atitudes. Ele está olhando seu coração e perguntando com amor: você confia em mim o suficiente para me entregar tudo? Parte 3. Agora precisamos entender algo muito importante. O que é liberdade de verdade? Muita gente pensa que liberdade é poder fazer o que quiser, decidir sozinho e manter o controle total da própria vida. Mas essa liberdade costuma trazer cansaço, ansiedade e medo de perder o controle. A verdadeira liberdade não é viver sem Deus, é viver debaixo da vontade dele. Quando você tenta dirigir tudo sozinho, você carrega um peso enorme. Precisa acertar sempre, precisa se proteger sempre, precisa prever tudo. E isso esgota a alma. Mas quando você se rende a Deus, algo muda. Você deixa de ser escravo do medo, do orgulho e das emoções instáveis. Deus não tira sua liberdade, Ele tira o peso. Ele te liberta da necessidade de provar que está certo o tempo todo. Liberta da obrigação de controlar cada resultado. Liberta do medo constante de se machucar.
Liberta da pressão de sustentar sozinho a própria vida. Por isso Jesus disse: quem quiser segui-lo, precisa negar a si mesmo diariamente. Não significa perder quem você é, significa deixar Deus conduzir quem você é. Muitos querem sentir Deus perto, mas ainda seguram aquilo que Ele já pediu para soltar. E é aí que nasce a luta interior. A proximidade cresce quando a entrega cresce. Hoje, Deus não está tentando te diminuir, Ele está tentando te curar. E quando você para de resistir, a paz começa a voltar e a oração deixa de parecer obrigação. Passa a ser conversa com alguém que te ama profundamente. Se você deseja essa liberdade verdadeira, escreva: eu me rendo à vontade de Deus. Talvez, no fundo, você tenha medo de se entregar completamente. Você pensa: e se Deus me pedir algo difícil? E se eu tiver que abrir mão do que gosto? E se eu perder algo importante? Esses pensamentos fazem muita gente permanecer meio perto e meio distante, acreditando em Deus, mas sem confiar totalmente. Só que o nosso Pai não pede entrega para te ferir, Ele pede entrega para te restaurar. Deus enxerga coisas que você não consegue ver agora. Há caminhos que parecem bons hoje, mas levariam você à dor amanhã. Há escolhas que parecem conforto imediato, mas roubariam sua paz depois. Quando Ele pede que você solte algo, não é punição, é proteção. Quando você para de lutar contra Deus, a paz começa a voltar. Quando você deixa de discutir com Ele dentro do coração, a oração volta a ser sincera. Você para de orar como quem repete palavras e passa a falar como quem conversa com alguém próximo. A confiança retorna. A correção deixa de parecer rejeição e passa a ser cuidado. A Bíblia traz uma promessa. Quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Ele não está esperando você fingir perfeição. Ele está esperando honestidade. Se você esteve dividido, uma parte para Deus e outra apenas para si, hoje é um bom dia para voltar inteiro. Deus não quer te condenar pela distância, Ele quer te receber de volta com misericórdia. Agora pare por um momento e faça uma pergunta sincera a si mesmo. O que você tem evitado entregar a Deus? Talvez seja uma mágoa que você alimenta em silêncio. Talvez um perdão que você sabe que deveria liberar, mas ainda dói. Talvez um hábito escondido, um orgulho que você protege, a necessidade de ter sempre razão, ou até um relacionamento que lentamente te afasta da presença de Deus. Às vezes, não é algo visível para ninguém, mas Deus vê, e mais do que ver, Ele deseja curar. Muitos pensam que podem conquistar muitas coisas e ainda assim preencher o vazio interior. Correm atrás de sucesso, atenção, conforto, distrações, mas a alma continua seca, porque o coração humano foi criado para algo maior, intimidade com Deus. Nada compensa perder essa proximidade. Você pode ganhar aplausos e ainda sentir solidão. Pode alcançar objetivos e ainda sentir inquietação. Mas quando o coração está perto de Deus, há uma paz que não depende das circunstâncias. Hoje você pode trazer isso abertamente diante dele. Fale com Deus com simplicidade, sem máscara, sem discurso religioso. Diga exatamente onde você tem falhado, onde está ferido e onde precisa mudar. Ele não rejeita um coração sincero. Peça para Ele trocar amargura por compaixão, culpa por perdão e apego ao pecado por desejo de santidade. O retorno começa com honestidade. Escreva nos comentários: nada vale mais que a presença de Deus. Agora, vamos orar juntos. Pai amado, hoje eu me aproximo de Ti com sinceridade. Eu reconheço que em alguns momentos meu coração ficou dividido. Houve áreas da minha vida que eu não deixei sob a Tua vontade e comecei a confiar mais em mim do que em Ti. Perdoa-me pelas vezes em que o orgulho falou mais alto, pelas decisões tomadas sem Te consultar e pelas lutas que escondi em silêncio.
Eu não quero viver apenas falando de fé, enquanto meu interior permanece distante. Quero que toda a minha vida te pertença novamente. Examina o meu coração, Senhor. Mostra-me aquilo que tenho segurado. Revela cada lugar onde resisto à tua direção. Arranca de mim o apego ao pecado, o desejo de controlar tudo e qualquer raiz de amargura que tenha crescido dentro de mim. Cria em mim um coração limpo e renova dentro de mim um espírito firme. Não permitas que eu me afaste da tua presença. Restaura a alegria da salvação que um dia eu senti e reacende em mim a fome pela tua palavra. Que minha oração volte a ser viva. Que minha fé volte a ser simples. Que meu amor por ti volte a ser sincero. Jesus, o Senhor nos ensinou que seguir-te envolve decisão diária. Não é apenas acreditar, é caminhar contigo todos os dias. Muitas vezes eu quis te acompanhar, mas sem abrir mão dos meus próprios caminhos. Hoje eu entendo. Não posso andar perto de ti segurando aquilo que me afasta de ti. Ajuda-me a negar aquilo que alimenta meu ego, meus impulsos e minhas vontades que não vêm do teu coração. Dá-me força para abandonar hábitos que ferem minha vida espiritual e atitudes que entristecem o teu espírito. Ensina-me a escolher a obediência mesmo quando é difícil. Ensina-me a confiar mesmo quando não entendo. Ensina-me a permanecer fiel mesmo quando minhas emoções não ajudam. Eu não quero apenas parecer um seguidor. Quero ser de verdade. Que minhas atitudes e meu interior caminhem juntos. Que minha devoção não seja só exterior, mas profunda e real. Coloco diante de ti meus planos, meus desejos e minhas decisões. Se algo não vem de ti, fecha essa porta. Se vem do Senhor, confirma com paz no meu coração. Guia meus passos para que eu não construa uma vida ocupada, mas uma vida dirigida por Deus. Pai, muitas vezes eu hesitei em me entregar porque tive medo do que poderia acontecer depois. Tive receio de perder algo, de não saber como viver ou de ficar mais fraco. Mas hoje eu escolho confiar em ti novamente. Coloco em tuas mãos minhas decisões, meus relacionamentos, meus sonhos e também minhas preocupações. Tu conheces o que me faz bem e o que me afasta da paz. Por isso, ajuda-me a não resistir quando o Senhor me corrigir. Que eu receba a tua direção como cuidado e não como rejeição. Lava minha vida de tudo aquilo que manchou minha caminhada espiritual. Une meu coração para que eu não viva mais dividido entre a tua vontade e meus próprios desejos. Quero uma fé inteira, não parcial. Obrigado, porque mesmo quando esfrio na oração ou me distraio na caminhada, o teu amor continua me chamando de volta. Dá-me um coração que te conheça profundamente e que encontre alegria em tua presença mais do que em qualquer outra coisa. Jesus, obrigado porque através do teu sacrifício eu posso voltar sem medo. Eu não me aproximo baseado no meu mérito, mas na tua graça. Na cruz houve perdão, recomeço e acesso novamente à presença do Pai. Por isso hoje eu me achego com confiança. Minhas falhas não definem quem eu sou em ti. A vergonha não precisa mais me afastar, porque o Senhor já abriu o caminho para que eu esteja perto outra vez. Reconstrói aquilo que esfriou dentro de mim. Ensina-me a ouvir quando o Senhor falar. Ajuda-me a responder rapidamente quando o Senhor me chamar de volta. Troca a rotina vazia por devoção sincera. Troca medo por confiança. Troca o pecado escondido por uma vida transformada. Que minhas orações não nasçam do costume, mas do amor. Que minha adoração não seja obrigação, mas gratidão. Fortalece em mim o desejo de permanecer perto todos os dias. Dá-me sabedoria para evitar tudo aquilo que lentamente me afasta de ti. Quero valorizar tua presença acima de qualquer coisa neste mundo. Pai querido,
Neste momento eu me entrego novamente diante de ti. Coloco aos teus pés minha raiva, minhas mágoas, meus medos, meu orgulho e todas as lutas que tenho carregado sozinho. Há coisas dentro de mim que eu não consegui mudar por esforço próprio, mas hoje eu confio que o Senhor pode transformar aquilo que eu não posso. Cura o que está ferido dentro do meu coração. Restaura o que foi se apagando com o tempo. Reacende em mim o amor pela tua presença. Ensina-me a voltar rapidamente quando eu perceber que estou me afastando. Dá-me sensibilidade espiritual para ouvir tua voz e coragem para obedecer. Que minha fé não seja apenas palavras, mas um relacionamento verdadeiro contigo. Obrigado, Pai, pela tua paciência, pela tua misericórdia e por nunca desistires de me chamar de volta. Eu creio que o Senhor está restaurando a intimidade que eu estava sentindo falta. Recebo um novo começo hoje. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, escreva: Amém. Eu volto para Deus hoje. Muito obrigado por ter orado até aqui. Que a paz do Senhor acompanhe você durante o dia. E lembre-se, todas as manhãs teremos uma nova oportunidade de orarmos juntos. Volte sempre para começar o dia mais perto de Deus. Amém.